Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O ar da noite estava pesado, carregado com um silêncio que parecia calma antes da tempestade. Michael e eu sentávamos um de frente para o outro, nossos pratos de jantar intocados, um abismo invisível se estendendo entre nós. O relógio marcava o tempo alto, um tempo que nenhum de nós parecia pronto para reconhecer. Julia, tem algo sobre o qual precisamos conversar. Michael finalmente quebrou o silêncio, sua voz estável, mas carregando uma corrente subjacente de tensão. Levantei o olhar, encontrando o dele. O que há de errado, Michael? Você esteve quieto a noite toda. Ele hesitou, então alcançou o bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Meu coração disparou ao reconhecer a caligrafia na página. Será minha. Encontrei isso no seu diário, disse ele, seus olhos não deixando os meus. Uma onda fria de medo me varreu. Meu diário? Michael, por que você estava mexendo nas minhas coisas? Ele colocou o papel na mesa, empurrando-o em minha direção. Eu não estava bisbilhotando, Julia. Eu estava procurando uma caneta, e ele se abriu. Mas o que eu vi? É difícil ignorar. Desdobrei o papel, minha própria lista de nomes me encarando de volta, uma lista que eu esperava manter escondida para sempre. Michael, por favor, entenda, isso foi antes de nós. É apenas uma lista de nomes, nada mais. Uma lista de nomes? Sua voz subiu, uma mistura de incredulidade e dor. Julia, essas são pessoas com quem você esteve, certo? Por que manter uma lista assim? Engoli em seco, o peso do meu passado de repente tangível entre nós. Não é o que você pensa. Era uma maneira de processar minhas experiências, de seguir em frente. Seguir em frente? A voz de Michael se quebrou. Documentando cada pessoa com quem você esteve. Como eu devo me sentir sobre isso, Julia? Eu não queria que ninguém visse, especialmente você, sussurrei, minha voz tremendo. Era uma parte do meu passado que eu queria esquecer. Esquecer? Ele debochou, sacudindo a cabeça. Como podemos construir um futuro se você se agarra ao seu passado assim? Estendi a mão pela mesa, tentando encontrar a dele, mas ele se afastou. Michael, por favor. Deixe-me explicar. Não é o que parece. Então o que é, Julia? Seu olhar era penetrante, exigindo a verdade. Me diga. Porque neste momento, tudo o que vejo é uma lista de nomes que me faz questionar tudo o que eu pensava saber sobre você. O quarto parecia sufocante enquanto eu reunia meus pensamentos, tentando encontrar as palavras para preencher o vazio que sua descoberta havia criado. Cada nome nessa lista, e foram erros, lições, momentos de fraqueza. Eu estava perdida, Michael, e estava tentando me encontrar de todas as maneiras erradas. E você se encontrou? Sua pergunta foi suave, quase dolorida. Eu pensei que sim, admiti, meu coração pesado. Até este momento, pensei que tinha superado tudo. Michael recostou-se, passando a mão pelos cabelos. Julia, não sei o que fazer com isso. Pensei que não tínhamos segredos, nenhuma sombra entre nós. Eu nunca quis te machucar, disse eu, a verdade de minhas palavras nítida no silêncio. Eu estava com medo. Medo de perder você se soubesse do meu passado. Ele se levantou, andando pelo quarto. Eu preciso de tempo para pensar, Julia. Isso é muito para absorver. Observando-o lutar com o meu passado, um passado que eu não podia apagar, percebi a magnitude do que meu segredo havia nos custado. Michael, me desculpe. De verdade. Nunca quis que meu passado machucasse nosso futuro. Ele parou, virando-se para me encarar. Não sei se posso superar isso, Julia. Preciso de tempo para pensar, para decidir se posso aceitar essa parte de você. Enquanto ele se afastava, a finalidade do momento se estabeleceu. Meu passado, uma vez oculto nas páginas de um diário, veio à luz, lançando uma sombra sobre o amor que compartilhávamos. A descoberta abriu uma caixa de Pandora de dúvidas e medos, deixando nosso futuro incerto. Os dias seguintes à descoberta foram um borrão de palavras não ditas e olhares demorados,
cada momento carregado com o peso de pensamentos não expressos. Michael havia se retraído, seu usual comportamento caloroso substituído por uma fria distância que parecia aumentar a cada tentativa minha de estreitá-la. Não foi até uma fria noite de quinta-feira que a barragem finalmente se rompeu. Nos encontramos sentados em extremos opostos da sala de estar, o ar espesso com tensão. Michael, comecei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Precisamos falar sobre isso. Não podemos continuar evitando. Ele olhou para cima, seus olhos cansados. Eu sei, Julia. Mas toda vez que tento começar esta conversa, não sei por onde começar. Comece com o que você está sentindo, sugeri, esperando abrir caminho para um diálogo sincero. Ele suspirou, um som cheio de frustração e confusão. Como estou me sentindo? Traído, Julia. Machucado. Sinto que a pessoa que eu pensei conhecer e a pessoa por quem me apaixonei e era apenas uma fachada. Isso não é justo, Michael, rebati, meu coração doendo com suas palavras. Sim, eu cometi erros no meu passado, mas essa não sou eu mais. Erros? Sua voz se elevou, uma risada amarga escapando. É assim que estamos chamando? Como você justifica manter um registro tão detalhado dos seus erros? Engoli em seco, sabendo que este era o momento de expor minha alma, independentemente das consequências. Esses erros foram minha maneira de lidar, Michael. Depois de tudo pelo que passei e eles foram parte do meu processo de cura. Cura? Ele se inclinou para a frente, o interesse despertado apesar de si mesmo. Você chama isso de cura? Deixe-me explicar, implorei, desesperada por ele entender. Depois de ser abusada, eu estava perdida. Eu não me valorizava, então procurava validação nos lugares errados. Cada nome nessa lista e era um lembrete de onde eu estive e uma promessa para mim mesma de que nunca voltaria. A expressão de Michael suavizou um pouco, as linhas duras de raiva dando lugar a um vislumbre de empatia. Abusada? Você nunca me contou sobre isso. Eu tinha vergonha, confessei, as palavras amargas. Meu tio, e desde que eu tinha 5 anos até quase 13. Isso moldou muito de quem eu me tornei. Por que você não me contou, Julia? Sua voz agora era mais suave, a raiva recuando. Eu poderia ter ajudado você a carregar esse fardo. Eu queria ser mais forte por você, por nós. Pensei que se pudesse enterrar isso bem fundo, não nos afetaria. Eu estava errada. Michael se aproximou, o espaço entre nós não mais um abismo, mas uma ponte. Julia, sua força não é definida pelo seu passado. É definida por como você o superou. Mas será que eu superei? Questionei, a dúvida se infiltrando. Às vezes, sinto que tudo ainda está lá, apenas abaixo da superfície. Todos nós temos demônios, Julia. Michael disse, pegando minha mão na dele. A questão é, deixamos eles nos definirem, ou lutamos contra eles juntos? Olhei em seus olhos, vendo a dor e o amor misturados dentro deles. Você pode me perdoar, Michael? Podemos superar isso? Ele apertou minha mão, um voto silencioso de solidariedade. Não sei, Julia. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Naquele momento, nossa vulnerabilidade compartilhada se tornou nossa força, um fio frágil tecendo juntos os pedaços desgastados de nosso relacionamento. A frágil paz que se estabeleceu entre Michael e eu após nosso coração a coração foi estilhaçada em uma nítida manhã de outono. Acordei para encontrá-lo andando de um lado para o outro na nossa cozinha, um olhar de tumulto gravado profundamente em suas feições. Michael, o que está errado? Minha voz estava carregada de preocupação enquanto me aproximava dele, notando como suas mãos se fechavam e abriam repetidamente. Ele parou de andar, virando-se para me enfrentar com uma expressão que me enviou um arrepio pela espinha. Eu conversei com o Dave ontem, ele começou, o nome do seu colega pairando entre nós como um espectro. E eu instiguei, um nó de apreensão formando-se no meu estômago. Ele mencionou algo, e sobre você. Sobre seu tempo no departamento. A voz de Michael estava tensa, cada palavra parecendo custar-lhe. Senti a cor drenar do meu rosto. O que ele disse? Minha voz mal ultrapassava um sussurro, o medo apertando seu domínio em torno do meu coração. Ele disse que havia rumores, Julia.
Rumores sobre você e alguns dos oficiais. O olhar de Michael penetrou em mim, procurando por algo que eu não tinha certeza se estava pronta para revelar. Rumores? Eu ecoei, minha mente acelerando. Quanto ele sabia? Quanto eu estava disposta a admitir? Sim, rumores. A frustração de Michael irrompeu, sua voz se elevando. Sobre festas, sobre relações. Júlia, por que você não me contou? Respirei fundo, estabilizando-me contra o balcão. Porque eram apenas isso, os rumores. Sim, eu fui a festas. E sim, eu cometi erros. Mas essa não é quem eu sou mais. Erros? Seu tom suavizou ligeiramente, confusão e dor travando uma guerra dentro dele. Júlia, esses não são apenas pequenos erros. São coisas que poderiam mudar tudo. Michael, por favor, eu implorei, estendendo a mão para ele. Você tem que acreditar em mim. Eu era uma pessoa diferente naquela época. Perdida e buscando por algo, qualquer coisa, para preencher o vazio. Ele se afastou, passando a mão pelos cabelos com frustração. Mas por que você não confiou o suficiente em mim para me contar? Para me dar a escolha de entender. Porque eu estava com medo. As palavras explodiram de mim, cruas e honestas. Com medo de perder você, com medo de ser julgada pela pessoa cuja opinião mais importa para mim. A expressão de Michael suavizou, a raiva dando lugar a um entendimento dolorido. Júlia, eu não estou aqui para julgar você. Eu te amo. Mas não consigo evitar de sentir que há uma parte de você que eu simplesmente não conheço. Dei um passo hesitante em sua direção, meu coração pesado com o peso do meu passado. Então deixe-me mostrar para você. Deixe-me compartilhar tudo, o bom, o ruim e o feio. É a única maneira de seguirmos em frente. Ele me olhou então, realmente me olhou, e eu vi a turbulência em seus olhos começar a clarear. Ok, ele disse após um longo momento, sua voz firme. Me conte tudo. Sem mais segredos, sem mais esconderijos. E assim eu fiz. Conte-lhe sobre as festas, os relacionamentos, a busca desesperada por validação nos lugares errados. Conte-lhe sobre a solidão, o medo e a eventual realização que me levou a buscar ajuda e mudar meu caminho. Conforme as palavras saíam de mim, vi a tensão nos ombros de Michael começar a aliviar. Não completamente, mas o suficiente para me dar esperança. O suficiente para acreditar que, talvez, apenas talvez, poderíamos enfrentar essa tempestade juntos. As revelações daquela manhã expuseram as partes mais profundas da minha alma, expondo as cicatrizes que tanto lutei para esconder. Mas ao fazer isso, elas também ofereceram um vislumbre de algo raro e precioso, verdadeiro entendimento e a chance de um novo começo. As revelações mal haviam se assentado quando a verdadeira tempestade chegou. Michael estava distante, seu comportamento frio e inacessível nos dias que se seguiram à nossa conversa franca. A atmosfera em casa se tornou carregada com uma tensão quase palpável, prelúdio para a erupção inevitável que estilhaçaria a frágil paz que havíamos conseguido encontrar. Aconteceu em uma sexta-feira à noite, o tipo de noite que uma vez prometeu descanso e conexão após uma longa semana. Mas enquanto nos sentávamos em silêncio, a distância entre nós parecia intransponível. Júlia, a voz de Michael cortou o silêncio, aguda e exigente. Há algo mais, não é? Algo que você não está me contando. Eu congelei, meu coração batendo forte no peito. O que você quer dizer, Michael? Eu perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Não se faça de desentendida, Júlia. É insultante. Suas palavras eram como adagas, e eu podia ver a raiva fervilhando em seus olhos. Eu ouvi uma conversa hoje no trabalho. Sobre você. Sobre uma orgia. O sangue drenou do meu rosto. Esse era o único segredo que eu rezava para que ele nunca descobrisse. A única parte do meu passado que eu não suportava compartilhar, mesmo tendo jurado expor todo o resto. Michael, por favor, comecei, minha voz tremendo. Foi um erro. Um erro terrível, terrível. Um erro, ele ecoou, sua voz subindo em fúria. Você chama de participar de uma orgia com nossos colegas um erro? Como devo confiar em qualquer coisa que você diz? Eu estava perdida, Michael. Profundamente perdida, implorei, lágrimas começando a turvar minha visão.
Eu pensei que precisava desse tipo de atenção, dessa validação. Mas eu estava errada. Tão errada. Errada nem começa a cobrir, Júlia. Seu surto encheu a sala, sua raiva palpável. Como você pôde? Como você pôde fazer algo assim e não pensar que isso voltaria para nos assombrar? Eu pensei que poderia deixar isso no passado. Eu pensei que poderíamos superar isso juntos. Eu disse, minha voz apenas um sussurro em meio à tempestade. Superar isso? Como, Júlia? Como superamos algo assim? Michael andava de um lado para o outro, suas mãos cerradas em punhos. Eu olho para você, e tudo o que consigo ver são as mentiras. Os segredos. Como você espera que eu te toque, que eu te ame, sabendo o que você fez? Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca, cada sílaba um testemunho da dor e traição que ele sentia. Me desculpe, eu solucei, o peso do meu passado e o medo de perdê-lo me sobrecarregando. Me desculpe tanto, Michael. Eu nunca quis te machucar. Desculpa não conserta isso, Júlia, ele gritou, sua frustração transbordando. Você nos quebrou. Você me quebrou. Eu estendi a mão para ele, desesperada por qualquer sinal de perdão, de esperança. Mas ele recuou do meu toque como se queimasse. Eu não sei se posso ficar com você, Júlia. Eu não sei se posso olhar para você não ver e não ver isso. A sala ficou em silêncio, o ar espesso com palavras não ditas e feridas muito profundas para curar. Naquele momento, a distância entre nós parecia um abismo muito amplo para ser transposto, nosso amor um fio frágil desfiado além do reparo. O confronto expôs a profundidade da nossa dor, um lembrete cru e brutal das cicatrizes que ambos carregávamos. E conforme a noite avançava, o silêncio entre nós crescia, um testemunho da incerteza e da dor que estavam por vir. Após nossa confrontação explosiva, a casa parecia mais fria, o silêncio entre nós uma barreira tangível. Michael havia se mudado para o quarto de hóspedes, e nossas interações se tornaram uma série de trocas breves, necessárias, cada palavra medida e carregada de arrependimento não expresso. Numa noite, enquanto as folhas de outono dançavam ao vento frio lá fora, encontrei Michael sentado sozinho à luz tênue da sala de estar, uma cena que havia se tornado comum demais. Michael, comecei hesitante, parada no limiar, podemos conversar? Realmente conversar? Ele olhou para cima, seus olhos refletindo uma mistura de dor e cansaço. Não sei, Júlia. O que resta para dizer? Resta tanto, Michael. Tanto que não dissemos. Dei um passo cauteloso para dentro da sala, a distância entre nós parecendo milhas. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso do mundo. Tudo bem. Vamos conversar. Respirei fundo, reunindo minha coragem. Sei que te machuquei, mais do que jamais pensei ser possível. Mas quero acertar as coisas, se você me permitir. Como, Júlia? Como podemos acertar isso? Sua voz estava cansada, mas detectei um vislumbre de curiosidade, um fio de abertura que não estava lá antes. Terapia, para começar. Juntos e separados. Precisamos de ajuda para navegar por isso, para entender um ao outro e a nós mesmos melhor. Sugeri, esperando que ele visse a sinceridade na minha oferta. Ele ficou em silêncio por um longo momento, considerando. E se for tarde demais? E se estivermos quebrados demais para consertar? Não acredito que seja tarde demais. Não se ambos estivermos dispostos a tentar. A realmente tentar. Cheguei mais perto, ousando fechar a lacuna com mais do que apenas palavras. Michael encontrou meu olhar, buscando, sempre buscando. Vai ser difícil, Júlia. Haverá momentos em que vamos nos perguntar se vale a pena. Eu sei. Minha concordância foi suave, mas firme. Mas eu também acredito em nós, no amor que temos. Vale a pena lutar, Michael. Você vale a pena. Uma faísca de algo brilhou em seus olhos, uma mistura de esperança e medo. Júlia, estou com medo. Medo de ser machucado novamente, de te machucar. Eu também estou com medo, confessei, permitindo que minha vulnerabilidade se mostrasse. Mas estou mais com medo de perder você, de perder o que poderíamos ter. Ele respirou fundo, a decisão pesando sobre ele. Finalmente, ele assentiu.
Ok. Vamos tentar. Terapia, conversar, o que for preciso. Mas, Júlia, temos que ser honestos. Sem mais segredos, sem mais esconderijos. Sem mais segredos, concordei, sentindo um peso se levantar com suas palavras. Enfrentamos isso juntos, Michael. Não importa o que venha, enfrentamos juntos. Enquanto estávamos lá, a lacuna entre nós, física e emocionalmente, estreitando, senti uma frágil sensação de esperança começar a brotar. A jornada à frente seria difícil, repleta de desafios e verdades dolorosas, mas pela primeira vez em muito tempo, acreditei que poderíamos emergir mais fortes, curados. Nossa conversa naquela noite marcou o início de um longo e árduo caminho em direção à cura e ao entendimento. Com cada sessão, cada discussão difícil, aprendemos a navegar as complexidades de nossas emoções, a nos perdoarmos e um ao outro. O processo estava longe de ser fácil, repleto de contratempos e momentos de dúvida. No entanto, a cada passo adiante, a esperança que havia surgido entre nós na luz tênue da sala de estar ficava mais brilhante, um farol nos guiando através da escuridão. À medida que a narrativa de cura e esperança se desenrolava, ficava claro que o caminho para a reconciliação não era linear, nem garantido. Mas o compromisso de tentar, de lutar pelo amor que uma vez pareceu inquebrável, oferecia a promessa de algo novo, algo mais forte construído a partir das ruínas do passado. A história de Julia e Michael, de sua jornada através do confronto e da dor em direção à cura e à esperança, permanecia inacabada, um testemunho da natureza contínua do amor, do perdão e da capacidade humana de mudança. À medida que a geada do inverno se derretia no abraço gentil da primavera, o mundo ao nosso redor parecia ecoar os passos tentativos que Michael e eu estávamos dando em direção a um novo começo. O processo de cura havia sido árduo, com sessões de terapia que muitas vezes pareciam reabrir feridas antigas para que pudessem cicatrizar adequadamente. No entanto, a cada dia que passava, o abismo que uma vez pareceu intransponível começou a estreitar, dando lugar a pontes construídas sobre o entendimento, o perdão e um amor profundo que se recusava a ser extinto. Uma noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando um brilho dourado sobre o mundo, Michael e eu nos encontramos sentados em nosso alpendre, um lugar que havia testemunhado todo o espectro de altos e baixos de nosso relacionamento. Julia, Michael começou, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre nós. Você se lembra da primeira vez que nos sentamos aqui juntos? Sorri, a memória vívida em minha mente. Como eu poderia esquecer? Você estava tão nervoso, tentando me impressionar com sua culinária. Ele riu, o som repleto de calor bem, nós dois sabemos como isso acabou. O bife estava praticamente carbonizado. Mas eu amei, disse eu, estendendo a mão para apertar a dele. Porque foi de você. Foi real e sincero. Assim como nós. O olhar de Michael encontrou o meu, intenso e cheio de emoção. Julia, esses últimos meses e foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Mas também me fizeram perceber algo. O que foi? Perguntei, meu coração batendo um pouco mais rápido. Que eu não quero imaginar minha vida sem você. Apesar de tudo, a dor, o sofrimento, e você é quem eu quero ao meu lado. Sua voz era firme, mas eu podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Senti lágrimas picarem nos cantos dos meus olhos, uma mistura de alegria e alívio me inundando. Michael, eu sinto o mesmo. Eu tinha tanto medo de perder você, de estarmos quebrados demais para alguma vez encontrarmos nosso caminho de volta um para o outro. Ambos estamos um pouco quebrados, ele admitiu, seu polegar acariciando minha mão. Mas talvez isso esteja bem. Talvez seja sobre como nos encaixamos juntos, bordas quebradas e tudo. Assenti, um senso profundo de compreensão passando entre nós. Então, para onde vamos daqui? Podemos realmente começar de novo, depois de tudo? Michael se levantou, puxando-me para ficar de pé com ele. Ele me envolveu em seus braços, e eu apoiei minha cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante do seu coração. Eu acho que podemos, Julia. Mas vai ser uma jornada. Pode haver mais obstáculos pelo caminho, mais desafios que teremos que enfrentar. Levantei o olhar para ele, encontrando força em seu abraço. Mas vamos enfrentá-los juntos, não vamos? Sempre, ele prometeu,
selando seu voto com um beijo que falava de esperança, de perdão e de um amor que resistiu às tempestades mais ferozes. Enquanto estávamos ali, envoltos nos braços um do outro, percebi que era assim que um novo começo se sentia. Não um apagamento do passado, mas uma escolha de avançar, de escrever novos capítulos juntos com o conhecimento de que a história que compartilhávamos estava longe de terminar. A noite se aprofundou, as estrelas acima de nós um testemunho da beleza que pode ser encontrada na escuridão. E naquele momento, permiti-me acreditar na possibilidade do nosso novo começo, no futuro que poderíamos construir a partir das cinzas do nosso passado. Michael e eu voltamos para dentro de casa, de mãos dadas, nossos corações mais leves do que haviam estado em meses. O caminho à frente era incerto, e as cicatrizes que carregávamos não desapareceriam facilmente. No entanto, ao olharmos nos olhos um do outro, não vimos apenas o reflexo da nossa dor, mas a promessa de cura, de crescimento e de um amor renascido no crisol de nossos desafios. Nossa jornada não havia concluído e estava apenas entrando em uma nova fase, uma cheia de potencial para alegria, para descoberta e para um vínculo mais profundo e resiliente. E ao fecharmos a porta atrás de nós, entrando no calor do nosso lar, eu sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos, mais fortes e unidos do que nunca.